Olá pessoal, dando continuidade à resolução e comentário dos problemas do planejamento do PIC Especial 2021, grupo 2, vamos resolver agora o problema número 3, ok? Problema número 3, o problema de Hipócrates. É um problema bastante interessante do ponto de vista lógico. Veja só, a figura a seguir mostra um triângulo retângulo e 3 semicircunferências, tendo os lados como diâmetros. Então, primeira semicircunferência talvez não esteja visível, mas é esta aqui, referente à hipotenusa do triângulo retângulo, que vai ser o diâmetro dela. Está aqui ela, ajustada aqui toda de branca. Existe também essa semicircunferência, associada a esse diâmetro, que é o lado, vamos chamar o cateto B do triângulo retângulo. A hipotenusa, B e C. E essa outra semicircunferência, quando a gente fala semicircunferência, é toda essa região, inclusive essa branca, mais a que está achurada, que está apoiada ao lado C, o cateto C, que vai ser o diâmetro dessa semicircunferência. Muito bem. Mostre que a soma das áreas das duas lúnulas, e aí eu tenho essa primeira lúnula, e depois tenho essa segunda lúnula, retirando essa parte de branca. Então as lúnulas achuradas é igual à área do triângulo. Então, está dizendo que é para mostrar que a área desse triângulo retângulo vai ser igual à soma dessa área dessa lúnula com a área dessa outra lúnula. Uma situação bastante intrigante. Por quê? Quando a gente imagina que a gente tem aqui um triângulo, a gente imagina que a área desse triângulo não seja em função de π, a não ser que algum dos lados sejam alguma relação com π, por exemplo, 2 vezes π, mas se os lados não contêm nenhuma medida em função do π, que é um número irracional, a gente vai ter essa área aqui como um número, vamos dizer, real, sem estar relacionando com o π. Agora, a gente imagina que as lúnulas, principalmente quando a gente soma, as áreas delas vão estar em função de π. É uma situação bastante intrigante. Mas vamos usar aí o raciocínio lógico do teorema de Pitágoras para verificar se realmente a área do triângulo será a soma das áreas dessas duas lúnulas. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos propor duas soluções para esse problema. Então, a primeira solução, existem mais soluções, obviamente, mais algébricas, né, em função do raio, né, usando as fórmulas de fato da semicircunferência, no caso aqui os semicírculos. Mas vamos pegar uma solução bastante interessante, muito rápida e muito lógica, utilizando apenas o teorema de Pitágoras envolvendo as áreas e associado aí uma equação muito simples e uma relação entre essas áreas. Primeiro vamos definir que a área do triângulo seja T. Então, T vai ser definido como sendo a área do triângulo retângulo. Nós queremos mostrar que T, a área do triângulo T, é a soma das áreas das duas lúnulas. Então, essa primeira lúnula eu vou chamar de L1. E essa segunda, retirando essa parte branca, retirando da semicircunferência, L2. Muito bem, nós queremos demonstrar que T é igual a L1 mais L2. Muito bem. Olha só, se a gente continuar a construção desta semicircunferência apoiada aqui na hipotenusa do triângulo retângulo, nós teremos o complemento aqui dessa circunferência. Ou seja, aqui nós temos o triângulo mais essas duas áreas. Então, vamos chamar essa área de cima aqui de área 1, só essa área dessa região, né, que é a área do semicírculo nesse cateto, retirando a lúnula. Aí eu vou ter área 1. Da mesma forma aqui, eu vou chamar essa de área 2. O que a gente vai propor aqui é que esse semicírculo, né, esse semicírculo que está aqui, eu estou projetando ele para baixo. Então, a mesma área desse semicírculo, que é A1 mais T mais A2, que está aqui acima, eu vou
projetar para baixo. Então aqui eu tenho A1, essa área desse semicírculo apoiado pela hipotenusa do triângulo, A1 mais T mais A2. E praticamente agora a gente demonstra essa relação pelo Teorema de Pitágoras envolvendo as áreas. Porque o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, que pode ser também representado pela soma das áreas. Essa área que está aqui desse semicírculo é igual a essa área toda aqui desse semicírculo do lado esquerdo, mais essa área que está aqui do semicírculo à direita. Inclusive o desenho do Teorema de Pitágoras, você tem ali, vou fazer de forma ilustrativa, a gente tem que, vamos pegar, por exemplo, um triângulo retângulo, mas na solução número 2 a gente vai tentar organizar melhor essa situação, para que fique completa a solução e que você entenda. Então eu vou desenhar, por exemplo, aqui, um quadrado relacionado a esse lado desse triângulo. Vou desenhar aqui também um outro quadrado, não vai ficar totalmente certinho, mas vamos tentar aqui. Opa! Vamos tentar desenhar um outro quadrado aqui. De fato é o símbolo do Pitágoras. Né? E vamos tentar desenhar esse outro quadrado aqui. Não está muito organizado, mas está dando para visualizar aqui. A ao quadrado, veja, aqui eu tenho A, B e C. Portanto, A ao quadrado. Quem vai ser A ao quadrado? Vai ser a área desse quadrado. Eu estou desenhando um quadrado aqui de área A ao quadrado. Aqui eu tenho um outro quadrado apoiado aqui no cateto, que é B ao quadrado. E aqui eu tenho outro quadrado C ao quadrado. Então a área dessa figura aqui, desse quadrado, é igual à soma das duas áreas que estão aqui. Esse quadrado do lado esquerdo e esse do lado direito. Então nós vamos aproveitar essa ideia do Teorema de Pitágoras envolvendo áreas. Vou apagar essa parte aqui para a gente poder finalizar a nossa demonstração. Então, recapitulando, o que a gente fez, eu defini a área do triângulo aqui como T, a da lúnula L1, dessa outra lúnula L2, aqui nessa região A1, nessa região A2. O que eu fiz foi projetar para baixo esse semicírculo que está apoiado sobre a hipotenusa, cuja hipotenusa é o diâmetro, né? É o diâmetro desse semicírculo. Então, refleti ele para cá, né? Projetei ele para cá, e aí nós temos esse semicírculo que tem a mesma área de A1 mais T mais A2. E aí agora a gente organiza a nossa equação algébrica. Da forma que a gente propôs aqui o Teorema de Pitágoras, essa área aqui desse semicírculo, A1 mais T mais A2, é dado pela soma dessas duas áreas, A1 mais L1, somado com essa outra área, porque nós estamos utilizando os diâmetros dos catetos e da hipotenusa do triângulo retângulo. Então vai ficar A2 mais L2. E aí a gente simplifica, primeiramente, o A1 aqui, com o A1 que está aqui, um no primeiro membro, outro no segundo, e o A2 que está no primeiro membro aqui, e aqui no segundo membro. Portanto, concluímos que T é igual a L1 mais L2, o que foi proposto pelo problema. Tá, então, a demonstração que a área do triângulo será igual à soma das áreas das duas lunas.
ok? Para ficar mais clara ainda essa relação de áreas do Teorema de Pitágoras, a solução número 2, ela vai abrir mais esse campo de observação para vocês, tranquilo? Então, vamos pensar na solução número 2, mas a gente vai aproveitar essa construção que ela é bem importante no desenvolvimento dessas relações. Então, vamos pensar aqui no triângulo retângulo, a hipotenusa sendo A, aqui temos um cateto B e aqui C. Então, nós sabemos que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos aqui esse semicírculo, que aqui eu vou ter a metade dele A sobre 2 e aqui A sobre 2. Aqui nós temos o centro do semicírculo, aqui vai ser B sobre 2, que é o raio, aqui B sobre 2. Também temos aqui, então, ou seja, essa medida, eu vou fazer aqui bem organizadinho para ficar bem claro, essa medida, ela será dada por A sobre 2, que é o raio do semicírculo maior. Essa medida aqui é B sobre 2, que é o raio do semicírculo do lado esquerdo. E essa medida aqui é C sobre 2, que é o raio desse semicírculo que está aqui. Então, muito bem, nós já fizemos essa projeção aqui toda. E a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Mas nós sabemos também que esse semicírculo que está aqui, qual vai ser a área dele? A área de um círculo é π r ao quadrado. A área do círculo todo. Então, se eu pegar o círculo todinho, a área é π r ao quadrado. Mas a área do semicírculo, suponhamos aqui metade de um círculo, é π r ao quadrado sobre 2. É a metade do círculo. Então, primeiro vamos calcular a área desse semicírculo. Vamos chamar esse semicírculo de área A1. Todo esse semicírculo, incluindo a lúnula mais essa parte em branco. Então, todo esse semicírculo eu vou chamar de A2. E todo esse semicírculo aqui de A3. Então, vamos começar no A1. A1 será um semicírculo π vezes, agora eu vou pegar o raio ao quadrado, ou seja, A sobre 2 ao quadrado, vezes meio. Na verdade é dividido tudo por 2. Π r ao quadrado dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Nós podemos pensar aqui na seguinte relação. Eu vou fazer mais abaixo para ficar clara essa relação. Eu quero isolar aqui o A ao quadrado. Então, o resultado aqui, vamos colocar π vezes, aqui eu vou ter A ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar A ao quadrado sobre 4, mas o 4 multiplicado pelo 2 dá 8. O que a gente quer aqui? Separar o A ao quadrado. Então, quem vai ser o A ao quadrado para a gente? Eu vou passar esse 8 para cá multiplicando a área A1, então vai ficar 8 vezes A1, e vou passar o π dividindo. Essa vai ser a área A2. Muito bem, desculpa, o A ao quadrado. Da mesma forma, de forma análoga, nós podemos fazer a mesma coisa, né? Pegando aqui A2, que é essa área do semicírculo. A2 vai ser π vezes o raio ao quadrado, e o raio é b sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, ou seja, vezes meio. Então, A2 é igual a π vezes b ao quadrado, o 4 vai aparecer aqui, e o 2, então vai ficar 8. Notem que b ao quadrado, se eu, por exemplo, ignorar essa parte central, fica A ao quadrado igual a π vezes b ao quadrado sobre 8. Como que eu isolo esse b? Passo o 8 para cá multiplicando e passo o π dividindo. Vai ficar 8 vezes π,
perdão, 8 vezes A2 sobre π. 8 vezes A2 sobre π. Notem que o c ao quadrado vai ser exatamente a mesma coisa, porque eu vou fazer que A3 é π vezes c sobre 2 ao quadrado vezes meio. Então eu já vou garantir também que o c ao quadrado, de forma análoga, né, você pode fazer aí A3 é π vezes c ao quadrado vezes meio, você vai perceber que c ao quadrado vai ser 8, só que vezes A3 sobre π. Eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar essa organização. Veja só. Nós já sabemos que cada uma dessas variáveis, né, no caso dos lados do triângulo, já estão aqui definidos. Eu já sei quanto vale cada um. Está aqui. A ao quadrado é isso, B ao quadrado é isso, C ao quadrado é isso. Então, como nós sabemos do teorema de Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. No lugar do A ao quadrado eu vou colocar 8A1 sobre π. Vou apagar aqui para ficar melhor a nossa solução. Quem será B ao quadrado? 8A2 sobre π. Mais, quem é C ao quadrado? 8 vezes A3 sobre π. Eu posso multiplicar toda a equação por π. Se eu multiplicar toda essa equação por π, é a mesma coisa de cancelar esse π. Se eu multiplicar toda essa equação agora por 1/8, ou dividir toda ela por 8, eu cancelo também esse 8. E aí nós chegamos no que a gente gostaria, que A1 é igual a A2 mais A3. Então, qual foi a proposta desta solução número 2? Que nós, vou fazer aqui de vermelho, para facilitar ainda mais a visualização. Nós já sabemos do teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Isso decorre também da soma de áreas. Então, o teorema de Pitágoras também pode ser escrito da seguinte forma, que essa área A1, ou seja, se eu pegar essa área achurada aqui, vamos pensar de vermelho, essa área A1, que é a área do semicírculo apoiado na hipotenusa A, vai ser igual à continuação dessa aqui. Óbvio que eu estou pegando toda essa continuação aqui. Vai ser essa área A2 mais a área A3. Então, eu estou garantindo que pelo teorema de Pitágoras, que essa área A1 é igual à área A2, que aí inclui a lûnula mais essa parte, mais a área A3. E aí, se você voltar na solução anterior, você vai verificar que realmente a gente fez isso de forma direta. Essa área seria do triângulo mais essas duas partes aqui, e as áreas de cima foram cortadas para a gente chegar nessa situação. Então, com essa situação, a gente pode até voltar novamente, a gente já sabe que essa área 1 ela é igual à área 2 mais a área 3, então vamos retomar novamente a questão, já demonstrada aí que essa área aqui, que vai ser T, vou colocar aqui L1, L2, aqui eu vou colocar A1, A2. Então, essa área do semicírculo que está em cima é a mesma que está aqui embaixo, que é A1 mais T mais A2. Então, isso a gente já sabe pela projeção. E nós sabemos também, pela demonstração que eu fiz anteriormente, que essa área relacionada à hipotenusa do triângulo retângulo vai ser igual à soma dessas duas,
mais a soma dessas duas. Que no caso, essa área desse semicírculo é igual à área desse semicírculo do lado esquerdo mais esse do lado direito. E a gente demonstra, a gente já fez isso na solução número 1, mas vale a pena a gente repetir, que essa área A1 mais T mais A2 é igual a A1 mais L1 mais A2 mais L2. Muito bem. Cortamos aqui, então, o A1 com A1, o A2 com A2, e aí está demonstrada a relação solicitada pela questão, que T é igual a L1 mais L2. Finalizamos, portanto, a questão proposta número 3. Tranquilo? Obviamente existem outras demonstrações mais algébricas, você chama aqui de R1, R2, R3, ou a letra que você achar conveniente. Manipulando algebricamente, também você chega na demonstração que a área do triângulo, que é bem curioso, a área do triângulo você não pensa que está em função de π, mas as lúnulas somadas você imagina que esteja em função de π. Como pode uma área que não está em função de π ser igual à soma de duas outras áreas que provavelmente no nosso pensamento está em função de π. Finalizamos então a questão número 3, o problema número 3. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.